A Câmara dos Deputados aprovou a PEC da blindagem, ou, como preferem chamar lá em Brasília, a PEC das prerrogativas, como tem sido alardeada pelos parlamentares, principalmente os que votaram a favor dela. A proposta de emenda à Constituição muda regras sobre como deputados e senadores podem ser processados criminalmente. O texto diz que eles só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável e, mesmo assim, essa prisão vai depender de aval prévio da Casa Legislativa, e isso feito em votação secreta. A proposta também determina que ações penais contra parlamentares só comecem depois de autorizadas pelo Congresso. São vários pontos polêmicos, mas um deles é que o texto estende o foro privilegiado a presidentes de partidos com representação no Congresso, mesmo sem ter cargo público, além de aplicar essas regras também a deputados estaduais e distritais. Então não fica restrito aos deputados federais e aos senadores, também pode ser estendida aos deputados estaduais e distritais no caso de Brasília. A PEC foi aprovada em 2 turnos, com ampla maioria, e agora segue para o Senado. E para entender o que significam essas mudanças, principalmente no que diz respeito ao foro privilegiado, para entender por que popularmente ela tem sido chamada de PEC da blindagem, nós vamos conversar agora com o advogado e professor de Teoria do Estado, que está conosco ao vivo nos estúdios da 98 News, Dr. Ricardo Souza. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da 98 News. Obrigado por sua presença. Eu é que agradeço o convite. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes, né? Esse tema ele é realmente espinhoso, porque nós estamos falando aqui, pelo menos do ponto de vista constitucional, daquilo que pode ser um retrocesso de quase 30 anos. A Constituição de 88 ela previa esse dispositivo, né, da autorização não só para os inquéritos, mas para as ações penais contra os parlamentares, né, em face dos parlamentares. Só que, a partir do ano de 2001, isso foi alterado por meio daquilo que a gente chama de mutação constitucional. Passou a se entender que, na verdade, isso que era algo ligado à prerrogativa consistia em uma ofensa à própria Constituição. Porque a Constituição tem alguns pilares que são de muito apreço, né? Dentre eles, o princípio da igualdade. Se eu tenho uma regra que trata o parlamentar pelo simples fato daquele exercício da função de uma forma extremamente privilegiada em relação aos outros cidadãos, isso gera uma situação discrepante. E, de outro lado, a própria independência dos poderes, porque na medida que o poder judiciário tem sua função precípua, fazer valer a lei, na medida que existe uma barreira, existe uma proteção dos parlamentares que representam um dos poderes, né, ou mesmo dos membros do executivo com relação ao exercício do judiciário, isso poderia ofender essa independência, essa harmonia entre os poderes. Doutor, uma das coisas que os defensores da proposta, ou quem votou a favor da proposta, alega é que essa proposta ela viria como uma forma de limitar poderes do judiciário, vem num contexto de muita tensão entre o legislativo e o judiciário e de acusações por parte de deputados e senadores de ativismo judicial, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Faz sentido isso ser usado como um contrapeso nessa balança entre os poderes? Do ponto de vista técnico, não faz nenhum sentido. Existem, sim, essas alegações, essas narrativas, né, no sentido de apontar excessos do Poder Judiciário, e sempre houve excessos, né, de qualquer um dos poderes. Mas isso é normal, isso faz parte do jogo democrático e faz parte do processo. Para isso existem recursos, existe uma série de dispositivos que podem ser utilizados. Agora, na medida em que nós adotamos um retrocesso desse tamanho, caso ele passe, né, a gente tem que pensar no seguinte sentido. Da mesma forma que nós temos o lobby, por exemplo, do comércio ou de qualquer tipo de ação do mercado em si, né, com relação aos políticos, a gente pode abrir brecha para que o crime organizado também haja com um lobby mais pesado. A gente já sabe que o crime está infiltrado em todos os ramos do Estado, né? Mas imagine agora que, por exemplo, o PCC ele poderia patrocinar campanhas para que tivesse, a partir de uma medida como essa, um membro ali que estaria totalmente blindado. Porque a proposta que nós, inclusive, nem conhecemos o teor da proposta, porque o que foi votado hoje é a urgência na votação. Então, uma urgência daquilo que nem se conhece. E, além disso, foi determinado, né, pelo menos nesse primeiro momento, foi uma das questões que passou,
de que esse voto poderia ser secreto. Então, imaginemos os parlamentares terem que autorizar para que um inquérito, não é nem um processo, uma ação penal, não, o inquérito prossiga, os pares têm que autorizar. Isso, enquanto existiu de 88 até 2001, praticamente nenhum parlamentar foi investigado ou foi julgado em razão dessa proteção. Então, seria extremamente complicado por conta de uma acusação que, como você disse aí, ela encontra ressonância numa parte da população, numa parte dos políticos, mas é uma minoria. A maior parte concorda que os poderes estão funcionando de forma regular, né? Existe uma democracia no Brasil que, com os seus defeitos, com as suas vantagens, ela está funcionando. Então, seria um retrocesso realmente. Alguns senadores, ao longo do dia de hoje, se posicionaram contrários a essa PEC, mas... pode enfrentar dificuldades no Senado, sim, principalmente em ano pré-eleitoral. Lá é menos gente para xingar, então eles ficam mais preocupados. Mas vamos supor que ela seja aprovada também no Senado. Aí o STF ele ainda pode barrar parte do conteúdo, porque pode violar aí alguma cláusula da Constituição? Como que fica isso na última instância? Apesar de ser uma PEC, né? Sim, mas mesmo os projetos, né, as propostas de PEC podem ser consideradas inconstitucionais. A questão aqui é o seguinte, esse é um grande exemplo daquilo que vem fazendo com que, pelo menos, haja essa impressão de que o STF esteja abusando dos seus poderes, né? Não é a primeira vez, sobretudo de alguns anos para cá, várias medidas que são, no seu conteúdo, realmente inconstitucionais, elas são votadas, elas são discutidas no Congresso, e aí um caminho óbvio, natural disso é que alguém levante essa inconstitucionalidade. O Judiciário só age quando provocado. Então, respondendo a sua pergunta, que é excelente, se passar pelo Senado, ainda tem um longo período, um longo caminho pela frente, né? Porque hoje o senador Otto Alencar ele já afirmou que não passará. Obviamente, ele fez isso, já deve ter alguma conversa interna lá com o senador Alcolumbre. Mas se passar no Senado, vai para a presidência da República. Se tiver algum tipo de veto, volta para o Congresso e a votação já fica mais complicada. Se, ao final de tudo, prevalecer o projeto, como eu disse, alguém vai apontar essa inconstitucionalidade que provavelmente vai ser declarada pelo STF. Aí, mais uma vez, vai se dizer que o STF está invadindo a competência dos outros poderes. Mas é muito mais pelo conteúdo, muito mais o desvio, né, dos interesses que isso vem acontecendo. Vocês utilizaram uma palavra aqui, mais uma vez, que é de prerrogativa. O foro privilegiado, por exemplo, o nome correto é foro por prerrogativa de função. E a discussão começou, inclusive, por conta de se acabar com o foro por prerrogativa de função. Ele foi criado como uma proteção aos parlamentares, né? Por quê? E aos membros dos poderes, né? Por quê? Ele, sendo julgado por um juiz de primeira instância, ele está submetido aos calores, às influências ali regionais. Ao passo que um julgamento numa instância superior, ela seria, pelo menos a princípio, mais, como é que eu posso dizer, mais isenta. Só que, como nós temos hoje mais de 80 processos e inquéritos contra parlamentares, a maior parte deles tem muito interesse em tirar isso das instâncias superiores para tentar levar para a primeira instância, onde poderia se utilizar de sua influência, onde a questão do tempo pode influir, né, como, por exemplo, a prescrição. Então, acho que passa muito mais por aí. Os defensores da PEC falam muito em proteção contra a perseguição política, o que teoricamente já está previsto no dispositivo da lei por prerrogativa de função, né? Ela é uma forma de proteger o parlamentar de perseguição política. Falam muito de respeito à separação dos poderes, e aí é uma questão que é mais polêmica, porque não são todos os que concordam, né, com esses ditos excessos do judiciário, apesar de que muitos concordam, mas, né, não são todos, e falam de previsibilidade jurídica e segurança institucional. Há os contrários, que são os parlamentares que votaram não, foram 100 e poucos contra 300 e tantos que votaram sim, que falam de risco de impunidade, enfraquecimento do controle judicial e a falta de transparência. E uma coisa que chama atenção, doutor, é como fica o papel do Ministério Público nessa conversa. O Ministério Público tende a virar um órgão cartorial? Exatamente. Neste caso? Né? Exatamente. Se a gente puxar de memória aí, a gente vai perceber que os grandes casos de corrupção, as grandes operações do Brasil, elas começaram a se desenrolar no final dos anos 90, início dos anos 2000 e a partir daí. Isso tem um motivo.
A Constituição de 88 ela trouxe para o Ministério Público poderes que até então ninguém tinha visto. Tanto que muitos analistas chamam o Ministério Público de um quarto poder, dada a independência, dada a força que ele tem. Então, na medida que ele foi se estruturando a partir da Constituição, o resultado começou a aparecer. Se a gente retorna a esse momento, esse estado de coisas aí dos anos 90, né, em que havia realmente essa proteção, a gente vai sim, a maior parte da atuação do Ministério Público relativa a essa fiscalização, essa atuação dos poderes, até mesmo crimes realizados por autoridades, isso vai se tornar inócuo, porque esses processos vão ficar parados. Então, assim, é uma situação extremamente preocupante, caso isso passasse realmente. Em relação aos processos que estão em investigação, a partir da aprovação dessa PEC, esses processos também seriam atingidos? Tecnicamente, esses processos que já estão em andamento não poderiam ser atingidos. Aí a inconstitucionalidade ficaria ainda mais gritante. Então, hoje nós temos, sim, como eu disse aqui, mais de 80 processos relativos a parlamentares. Esses processos continuariam seguindo, porque a lei teria que surtir efeitos a partir da promulgação, né? O que a gente chama de efeito ad quem, né? Para frente. Só para trazer o número correto aqui, foram 304 votos favoráveis a essa PEC, e 168 votos contrários. Isso na votação em segundo turno no Congresso, na Câmara dos Deputados. Agora ela vai, como você bem disse aí, Maiara, para o Senado. Tem que ser votado no Senado também por maioria qualificada, por ser uma proposta de emenda constitucional. Se houver modificações, começa tudo de novo. Estou certo, doutor? Sim, vai dificultando ainda mais a questão da votação. Agora, sim, me chama a atenção também outro ponto que vocês levantaram, que é defendido por aqueles que apoiam o projeto, mas que, na verdade, a minha interpretação de muitos é diametralmente oposta. Entendo que essa proposta aí, ela feriria também o princípio da transparência, na medida em que atrapalharia a fiscalização e mesmo a apuração de possíveis crimes. E, mais do que isso, né, eles estão querendo, como já foi levantado hoje, que o voto volte a ser secreto nessas situações. Então, foi aprovado isso, né? A população não saberia sequer quem votou e em qual situação. Né? É o interessante entender o que querem tanto esconder, né? Tem além da questão do voto secreto, ele aparece especialmente no quesito que fala sobre, no artigo que fala sobre os casos de prisão em flagrante por crime inafiançável, que exige, ainda assim, uma manifestação do Congresso em até 24 horas, também por votação secreta. O que é crime inafiançável no Brasil? Né? São crimes inafiançáveis por força constitucional: racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, crimes hediondos. E aí um detalhe interessante que eu acho que pode ter a ver com isso que a gente está conversando aqui, que é a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Crimes que visam subverter as instituições e o Estado democrático de direito, que eu acho que é o que está no centro dessa discussão, no fim das contas. Né? Sim, olha para você ver que interessante, né? A prisão de parlamentar hoje, mesmo que aconteça em flagrante, ela deve ser validada pelos seus pares. Então, é um instituto que já está dessa forma, né? O que eles estão tentando, até levam um destaque nisso aí como se fosse uma grande alteração. Não, isso aí já funciona dessa forma. O grande exemplo que eu cito aqui foi do parlamentar Daniel Silveira, que foi preso em flagrante, mas, na sequência, isso teve que ser votado pelos seus pares, né? Então, assim... Mas aqui eles falam da votação prévia, né? Em até 24 horas. Pois então, aí é justamente onde falta até a transparência do texto da lei. O que vai acontecer? Ele vai ficar circulando na viatura da polícia até que os parlamentares votem? Né, o parlamentar preso em flagrante por um desses crimes que eu listei aqui. O que vai acontecer? Ele vai ficar em pé na rua, esperando? Qual é a sequência de fatos a partir de um voto secreto, né? E um voto secreto. Vocês imaginem aí. Ninguém vai precisar nem mostrar a cara. A gente tem que acompanhar nos próximos dias o desdobramento disso. Há um barulho muito grande na sociedade, né? Porque é uma votação, é um projeto de emenda constitucional muito impopular e a gente está em ano pré-eleitoral. Como eu disse, no Senado é menos gente para xingar, então a bronca fica mais concentrada. Os senadores têm um pouco mais de
de cuidado com essas pautas. O que você ia falar, Não, Maia? eu tenho Desculpa. uma dúvida aqui em relação ao projeto da anistia, que eles queriam que fosse votado e, ao que tudo indica, não será, mas, né, tudo pode acontecer, a gente não sabe. E esse projeto da blindagem, a PEC da blindagem, ela vem como uma alternativa à anistia às pessoas que foram condenadas a esse processo todo que a gente está acompanhando desde o 8 de janeiro. Em que medida esses projetos eles têm ligação e por que um pode substituir o outro? Os bastidores disso aí, né, é aquela verdadeira história, né? Quem sabe como se fazem as salsichas e a política, né? Não comeria salsicha. Não comeria salsichas. Não votaria. Por isso. Também não votaria, porque o que acontece? O que veio primeiro foi a discussão acerca do fim do foro por prerrogativa de função, juntamente com a anistia. Então, se colocou a questão do fim do foro como uma moeda de troca. Por quê? Os parlamentares que defendem a anistia, eles são de um grupo grande e forte no Congresso, mas é um grupo ainda, se a gente for analisar da quantidade total, é um grupo pequeno. O Centrão ele é muito maior. Para o Centrão, não interessa tanto a anistia. Para o Centrão, interessa muito a questão dessa PEC da blindagem. Então, a princípio foi colocada a questão do fim do foro privilegiado, que pode ser considerado também inconstitucional, mas eles trouxeram essa outra moeda de troca, que é agora essa PEC da blindagem, que tem muito mais aderência do Centrão. Ao mesmo tempo, o Centrão, ele vê, eu voto aqui com um lado a favor tanto da anistia quanto da PEC da blindagem, mas eu posso utilizar com o governo como moeda de troca, por exemplo, não votar na anistia, mas eu seguro aqui a blindagem. Por quê? O governo também precisa da adesão do Centrão. E nós temos projetos aí, sobretudo projetos com a força eleitoral grande. Sim. A questão da isenção do imposto de renda, questão de escala 6x1 e várias outras questões. Então, meio que é a grande moeda de troca hoje, né? Então, o Centrão ele tem, de um lado, a anistia, de outro, a PEC da blindagem, para trabalhar como essa troca de adesão tanto da oposição quanto do governo. Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos. Dr. Ricardo Souza, advogado, professor de Teoria do Estado, obrigado pela gentileza de ter vindo aqui. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, viu? Sempre podem contar comigo. Obrigado pelos esclarecimentos.